A água chegou de madrugada, sem aviso, sem piedade. O rio Jequitinhonha, que durante 11 meses do ano corria manso entre as pedras como um velho cansado, acordou naquela noite de janeiro com a fúria de quem guardou rancor a vida inteira. A chuva que caiu nas cabeceiras durante 6 dias seguidos, desceu tudo de uma vez. E o que era córrego virou braço de mar. O que era margem virou leito. E o que era fazenda virou ilha cercada de lama e destruição por todos os lados. Renato Maciel ouviu o estrondo antes de ver a água. O barulho de cerca sendo arrancada, de mourão de aroeira estalando como palito de fósforo, de gado mugindo num desespero que gelava o sangue. Ele pulou da cama, enfiou as botas no pé molhado e correu para a varanda. O que viu fez as pernas amolecerem. A água marrom cobria o pasto baixo inteiro, levava pedaço de tronco, levava porteira, levava tudo o que encontrava no caminho. E ali embaixo, na direção do barracão dos peões, onde a correnteza batia com mais força, porque o terreno afunilava entre 2 morros, uma luz fraca de lampião piscava no escuro como um olho que pede socorro. O barracão. E dentro do barracão, dormindo, estava Celina. Renato desceu os degraus da varanda já com a água nos tornozelos. Gritou o nome dela. A voz bateu na chuva e morreu. Gritou de novo. O vento levou. A água subia num ritmo que não dava tempo de pensar, só de agir. Ele agarrou a corda que ficava pendurada no esteio do curral, amarrou na cintura e entrou na correnteza. A água bateu no peito dele como mão de gigante. Renato tinha 1,85 de altura, 92 quilos de corpo moldado por 37 anos de trabalho no campo, e a correnteza empurrou ele como se fosse boneco de pano. Fincou os pés no fundo, sentiu a lama sugar as botas, deu 1 passo, 2, 3. A cada metro a água ficava mais forte, mais fria, mais escura. Os destroços batiam nas pernas, galho, pedaço de cerca, uma bota perdida, coisas que antes tinham dono e agora pertenciam ao rio. Quando chegou no barracão, a água já passava da janela. A porta estava travada, inchada pela umidade. Renato chutou 1 vez, 2, 3. A madeira cedeu no 4º chute, e a água invadiu o cômodo como se tivesse pressa de destruir o que ainda restava. Celina estava em cima da cama, agarrada no colchão que já flutuava, a água na cintura, os olhos arregalados, a boca aberta tentando gritar sem conseguir, porque o medo, quando é grande de verdade, rouba a voz antes de roubar a coragem. Renato agarrou o braço dela. A pele estava gelada, os dedos tremiam como vara verde. Ele puxou, ela veio, o corpo leve demais para uma mulher daquele tamanho, leve como quem não come direito faz tempo, como quem carrega mais peso por dentro do que por fora. Ele passou a corda ao redor da cintura dela, amarrou com um nó de vaqueiro, aquele que não escorrega nem que o diabo puxe, e começou o caminho de volta. A volta foi pior. A correnteza agora vinha de frente. O nível tinha subido mais 20 centímetros em poucos minutos, e cada passo era uma negociação com a morte. Renato segurava Celina com um braço e se agarrava na corda com o outro, os músculos do ombro gritando, as costelas doendo onde um tronco bateu de raspão. Celina não falava, não chorava, apenas segurava nele com uma força que parecia nascer de um lugar mais fundo que o corpo. A meio caminho da casa, o pé de Renato pisou no vazio. O chão tinha sido levado, a correnteza abriu uma vala no terreno e ele caiu. A água cobriu a cabeça dos dois. O mundo ficou escuro, surdo, gelado. Renato sentiu Celina escapar do braço, sentiu a corda esticar, sentiu o pulmão queimar pedindo ar. E então fez a única coisa que sabia fazer quando tudo dava errado. Agarrou. Agarrou a corda, agarrou Celina, agarrou a vida com a teimosia de quem nasceu no sertão mineiro e aprendeu que desistir não é opção quando se tem terra para cuidar. A cabeça dele rompeu a superfície, puxou Celina para cima. Ela tossiu, cuspiu água marrom, respirou com um som de fole furado. Renato encontrou o chão firme embaixo dos pés, puxou os dois para a margem alta onde a casa ficava e subiu os degraus da varanda carregando Celina nos braços, como se ela fosse feita de cristal, e não de carne e osso e segredo. Colocou ela no chão da sala, jogou o cobertor por cima, acendeu o fogão a lenha com as mãos tremendo. A chama demorou a pegar porque a madeira estava úmida, mas quando pegou, o calor se espalhou pela sala como abraço de mãe. Celina ficou encolhida no cobertor, os dentes batendo, os olhos fixos no fogo. Renato fez café, forte, amargo, do tipo que acorda os mortos, e colocou a caneca na mão dela. Celina segurou com as 2 mãos, bebeu devagar, e então disse a primeira palavra desde que a água invadiu o barracão. Obrigada.
Uma palavra. Só uma. Mas carregava o peso de quem sabe que acabou de ser salva por alguém que talvez não a salvasse se soubesse a verdade. Renato não entendeu esse peso naquela hora. Ia entender depois, quando a enchente baixasse, e a lama secasse, e os segredos começassem a subir do fundo como os restos que o rio devolve quando a água vai embora. Celina apareceu na fazenda Três Cruzes 53 dias antes da enchente. Chegou a pé, mochila nas costas, chapéu de palha furado, a bota esquerda com a sola soltando. Bateu na porteira e perguntou se tinha trabalho. Renato estava no curral, apartando bezerros para a vacinação, o suor escorrendo na testa, o humor curto porque o último peão tinha ido embora sem avisar, levando junto uma sela de couro que pertenceu ao avô dele. O mundo anda cheio de gente sem vergonha, ele pensou quando viu Celina na porteira. Mais uma querendo esmola. Mas Celina não queria esmola. Queria trabalho. Disse que sabia lidar com gado, que montava desde criança, que entendia de pasto e cerca, e vacinação. Renato olhou para ela com a desconfiança de quem já foi enganado vezes demais. Era uma mulher magra, morena, cabelo preto preso num coque apertado, rosto anguloso com uma cicatriz fina, que cortava a sobrancelha esquerda ao meio. Aparentava uns 30 anos, mas os olhos tinham idade de 100. Olhos que viram coisas que a boca decidiu não contar. Não contrato mulher para lida com gado, ela disse. Celina tirou o chapéu, olhou firme para ele sem piscar, e respondeu com uma voz que não pedia permissão. Me dá uma semana. Se em 7 dias o senhor achar que eu não presto, eu vou embora sem cobrar um tostão. Renato achou graça. Não da proposta, da coragem. Aceitou, mais por curiosidade do que por necessidade, mais para ver até onde aquela mulher ia do que porque acreditava que ela aguentaria. Celina aguentou. No primeiro dia, separou 12 bezerros do lote sem ajuda, num piquete sem mangueira, usando só o corpo e a voz. Renato ficou na cerca assistindo, os braços cruzados, a boca fechada. Nunca tinha visto alguém manejar gado daquele jeito. Sem grito, sem vara, sem correria. Celina se movia entre os animais como água entre pedras, desviando, conduzindo, antecipando o movimento do boi antes do boi decidir se mover. Era uma coisa que não se aprende em curso, não se aprende em fazenda de fim de semana. Aquilo era conhecimento de berço, de corpo, de sangue. No terceiro dia, Celina encontrou uma novilha presa num barranco de erosão. O animal tinha escorregado na lama e ficado encaixado entre 2 blocos de terra, as pernas traseiras presas, o corpo inclinado num ângulo que impedia qualquer movimento. Renato teria chamado o vizinho, trazido o trator, feito escavação. Celina desceu no barranco sozinha, cavou com as mãos ao redor das pernas da novilha, falou com o animal num tom baixo e constante, como quem canta para a criança dormir, e em 40 minutos tirou a novilha sem um arranhão. Quando subiu do barranco, com lama até os cotovelos e capim seco no cabelo, Renato estava parado na beira, em silêncio. A semana de teste acabou naquele instante. Ela ficou. Renato deu a ela o mesmo barracão dos fundos, o mesmo colchão fino, o mesmo arranjo simples que dava a qualquer peão. Celina não reclamou, não pediu mais, não pediu menos. Trabalhava do amanhecer ao anoitecer, comia sozinha no barracão, dormia cedo. Quase não falava. Quando Renato tentava conversa no fim do dia, ela respondia com frases curtas, precisas, sem sobra. De onde você veio? De longe. Tem família? Não. Trabalhou em que fazenda antes? Em várias. A cada pergunta, uma porta fechando. A cada porta fechando, a curiosidade de Renato crescendo como mato em terra fértil. Mas ele respeitou os muros dela porque conhecia os próprios. A fazenda Três Cruzes era tudo que Renato tinha. 230 hectares de cerrado e campo no alto do vale do Jequitinhonha, terra que o avô dele, Joaquim Maciel, desbravou nos anos 40 com machado e teimosia. A fazenda levava esse nome por causa de 3 cruzes de madeira que Joaquim fincou no morro principal, uma para cada filho que perdeu antes dos 5 anos. Difteria, sarampo, picada de cobra. O sertão cobrava caro de quem ousava ficar, mas Joaquim ficou. E a terra que molhou com suor e lágrima virou pasto, e virou gado, e virou herança. Heitor Maciel, pai de Renato, herdou a fazenda em 72 e expandiu. Comprou gado Nelore de linhagem, cercou os piquetes com arame farpado, construiu a casa de alvenaria no lugar do casebre de adobe. Heitor era um homem de mão pesada e coração fechado, o tipo que confundia dureza com força e silêncio com sabedoria. Criou Renato sozinho depois que a esposa, Lúcia,
Morreu no parto do segundo filho, um menino que nasceu morto numa madrugada de tempestade e que Heitor nunca mencionou de novo, como se apagar o nome apagasse a dor. Renato cresceu obedecendo. Aprendeu a montar antes de ler, a vacinar antes de escrever, a calar antes de sentir. Quando Heitor morreu em 2015, de infarto no meio do pasto, caído ao lado do cavalo que não entendeu por que o dono parou de se mexer, Renato herdou a terra e a solidão. Tinha 30 anos, nenhum amigo de verdade, nenhum relacionamento que durasse mais que o tempo de uma safra, e a certeza inabalável de que a fazenda era a única coisa no mundo que não ia abandonar ele. Celina chegou nesse vazio. Chegou sem barulho, sem promessa, sem nada além de uma mochila gasta e uma competência que Renato não conseguia explicar. E com o tempo, com os dias acumulando trabalho e silêncio compartilhado, Renato começou a sentir algo que não sentia desde que o pai morreu. Companhia. Não era atração, não era romance, era algo mais raro. Era a sensação de não estar sozinho na trincheira, de ter alguém que entendia o peso de manter uma fazenda de pé, quando o mundo inteiro empurra para baixo. Mas havia coisas que Renato notava e não conseguia ignorar. As mãos de Celina, por exemplo, eram mãos de quem trabalha, calejadas, fortes, com unhas curtas e sujas de terra. Mas eram também mãos que tremiam toda vez que alguém se aproximava rápido demais. Renato percebeu isso no dia em que ele virou uma esquina do barracão sem avisar, e Celina recuou 3 passos, os braços cruzados na frente do corpo, os olhos de bicho acuado. Durou 2 segundos. Depois ela relaxou, pediu desculpa, disse que tinha se assustado. Renato fingiu acreditar. Tinha também o jeito como ela dormia, ou melhor, como não dormia. Renato acordava às 4 da manhã, e a luz do barracão já estava acesa. Celina ficava sentada na porta, olhando o escuro do pasto como se esperasse alguém chegar, ou como se tivesse medo de alguém chegar. Renato não sabia qual dos dois, e a diferença entre os dois era a diferença entre solidão e terror. E tinha a cicatriz, aquela linha fina que cortava a sobrancelha esquerda e descia até a maçã do rosto. Não era cicatriz de arame, não era cicatriz de queda. Era reta demais, precisa demais, feita por algo afiado e guiado por mão humana. Renato conhecia cicatriz de trabalho. Tinha dezenas no próprio corpo. Aquela não era de trabalho. Aquela era de violência. Mas Renato não perguntou. Porque perguntar significava ouvir. E ouvir significava se envolver. E se envolver significava correr o risco de perder mais uma pessoa que importava. Então calou. E no silêncio, os dias foram passando. No 30º dia, Renato desceu ao pasto dos fundos para verificar uma cerca e encontrou Celina sentada na beira do córrego, os pés na água, o rosto molhado, não de água do córrego, de lágrima. Ela limpou o rosto rápido quando ouviu os passos dele, levantou, colocou o chapéu. Tá tudo certo, disse. A cerca do fundo tá firme. Renato olhou para ela, para os olhos vermelhos, para o queixo que tremia quase nada, quase imperceptível. Sentiu vontade de perguntar. Sentiu vontade de sentar ao lado e dizer que entendia, que também chorava escondido às vezes, que também carregava coisas que não cabiam em palavra, mas não disse. Fez um aceno de cabeça e voltou para a casa. Foi o primeiro erro dele, talvez o maior. A enchente veio 5 dias depois. Quando a manhã clareou depois da noite da enchente, a fazenda Três Cruzes parecia um campo de guerra. A água tinha levado 18 cabeças de gado, 2 porteiras, 300 metros de cerca e o barracão inteiro. Restava a casa, por estar no ponto mais alto, e o curral de pedra que o avô Joaquim construiu nos anos 40 com base larga e reforçada, porque o velho conhecia o rio e seus humores. Celina passou 3 dias na casa de Renato, recuperando. Não tinha para onde ir, o barracão não existia mais. Renato arrumou o quarto que foi do pai, trocou o lençol, colocou toalha limpa na cadeira. Celina agradeceu com aquele jeito dela, curto, seco, mas com um tremor na voz que traía o que as palavras escondiam. No segundo dia, enquanto Renato limpava a lama que cobria a varanda com uma espessura de 4 dedos, o rádio da cozinha trouxe uma notícia que fez ele parar no meio da pasada. A locutora informava que a enchente tinha sido a pior dos últimos 40 anos na região. 7 fazendas foram atingidas no Vale do Jequitinhonha. 3 pessoas estavam desaparecidas. E então veio o trecho que plantou a primeira semente de desconfiança no peito de Renato. A polícia informou que está investigando o paradeiro de uma mulher procurada na região de Araçuaí, suspeita de envolvimento na morte do marido, o fazendeiro Geraldo Braga,
encontrado morto em circunstâncias suspeitas na propriedade dele em novembro do ano passado. A suspeita, identificada como Marcela da Silva Braga, de 31 anos, foi vista pela última vez na região de Capelinha há 2 meses. Renato desligou o rádio. Ficou parado com a pá na mão, o coração batendo num ritmo que não combinava com o trabalho que o corpo fazia. Olhou para a porta do quarto onde Celina dormia. Pensou na cicatriz na sobrancelha. Pensou nos olhos assustados. Pensou nas mãos que tremiam. Pensou no nome que ela deu quando chegou, Celina, e no nome que o rádio disse, Marcela. Pensou que Araçuaí ficava a 120 quilômetros dali e que Capelinha ficava no caminho entre as duas cidades. E pensou que às vezes a gente salva uma pessoa da água sem saber o que a água estava tentando levar embora. Renato não falou nada. Guardou aquilo no mesmo lugar onde guardava tudo que doía, fundo, no escuro, embaixo de camadas de silêncio. Mas a semente estava plantada, e semente não precisa de permissão para crescer. Nos dias seguintes, Celina trabalhou na reconstrução como se a fazenda fosse dela. Carregou pedra, limpou lama, ajudou a reunir o gado que sobrou. O corpo dela se movia com uma urgência que ia além da obrigação de empregada. Era a urgência de quem precisa se sentir útil para justificar a própria existência, de quem trabalha para não pensar, de quem constrói para não lembrar o que destruiu. Renato observava. Cada gesto dela agora tinha duplo sentido. Quando Celina segurava o martelo para pregar tábua na cerca nova, ele via as mãos que tremiam. Quando ela olhava para o rio que voltava ao normal, ele via os olhos que choraram à beira do córrego. Quando ela dizia boa noite e fechava a porta do quarto com chave, ele ouvia o barulho de alguém que se tranca não para ficar dentro, mas para manter algo fora. No 10º dia depois da enchente, um carro apareceu no caminho de terra. Não era caminhonete de fazendeiro. Era sedã preto, vidro escuro, placa de Belo Horizonte. Estacionou na frente da casa e 2 homens desceram. Um de calça social e camisa branca com as mangas dobradas, ar de delegado do interior tentando parecer capital. O outro de jeans e colete, caderno na mão, ar de quem anota tudo para usar depois. Renato saiu na varanda. Celina estava nos fundos, no curral, e não viu o carro chegar. O de camisa branca subiu os degraus e se apresentou. Investigador Fábio Duarte, Delegacia de Araçuaí. Estamos fazendo uma diligência na região. Procuramos uma mulher, 31 anos, morena, magra, cicatriz no rosto. Pode ter chegado na região nos últimos 2 ou 3 meses. Procurando emprego em fazenda. O senhor viu alguém com essa descrição? Renato sentiu o sangue gelar nas veias. A descrição cabia em Celina como luva em mão. Cicatriz no rosto, morena, magra. Procurando emprego em fazenda. Cada palavra era um prego no caixão da dúvida que ele carregava desde o dia do rádio. Ele olhou para o investigador, para o homem de colete atrás anotando, para o carro preto que brilhava no sol como caixão de verniz. Não, senhor. Aqui é só eu e o gado. A mentira saiu da boca dele antes que o cérebro autorizasse. Saiu lisa, natural, como se ele tivesse ensaiado. E talvez tivesse, sem saber, desde o dia do rádio, quando a semente da dúvida germinou e ele decidiu, no silêncio, que preferia ter dúvida a ter certeza, porque a certeza obriga a agir, e a ação poderia tirar dele a única companhia que tinha. O investigador olhou ao redor. Olhou para o curral vazio, as marcas da enchente ainda frescas na terra. Olhou para o rio que brilhava inocente lá embaixo, como assassino que esfrega as mãos depois do crime. Fez um aceno de cabeça, deixou um cartão na mesa da varanda e foi embora. Renato ficou de pé, até o carro sumir na poeira do caminho. Depois sentou no degrau da varanda e ficou olhando para o cartão. Investigador Fábio Duarte. Delegacia de Araçuaí. Homicídio e crimes contra a pessoa. A palavra, homicídio, queimava no papel como brasa em algodão. Naquela noite, Renato não dormiu. Ficou sentado na cozinha, a caneca de café fria na mão, ouvindo os sons da casa. O vento no telhado, o crepitar dos últimos tições no fogão, a respiração de Celina no quarto ao lado, uma respiração agitada, interrompida, cheia de murmúrios que ele não conseguia decifrar, mas que soavam como pedidos de socorro vindos de dentro de um pesadelo. Quem era aquela mulher? A peoa que sabia manejar gado como ninguém? A desconhecida que apareceu com uma mochila gasta e uma história curta? Ou a esposa procurada por homicídio, foragida, escondida debaixo de um nome falso na fazenda de um homem que mentiu para a polícia por ela? E por que ele mentiu? Por medo de ficar sozinho? Por acreditar que ela era inocente? Ou por algo mais perigoso,
por ter visto naqueles olhos cansados algo que reconhecia no espelho, a marca de quem sobreviveu a algo que não deveria ter sobrevivido e carrega a culpa de estar vivo. A manhã seguinte trouxe sol forte e uma decisão. Renato foi até o curral onde Celina vacinava os bezerros que sobraram da enchente. Ficou de pé na porteira, os braços cruzados, o cartão do investigador no bolso de trás da calça. Celina percebeu o peso do olhar dele e parou. O que foi? Renato tirou o cartão do bolso e estendeu para ela. Celina olhou para o cartão. A seringa escapou da mão dela e caiu na terra com um som pequeno que pareceu enorme no silêncio. A cor sumiu do rosto dela como água que escoa de pia. Os lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Os olhos fixaram no nome impresso no cartão e depois subiram para o rosto de Renato. E o que ele viu ali não foi culpa. Foi pavor. O tipo de pavor que não nasce de ter feito algo errado, mas de saber que ninguém vai acreditar que foi certo. Eles vieram aqui? A voz era um fio. Ontem. Eu disse que não conhecia ninguém com a sua descrição. Por quê? Porque eu precisava ouvir de você primeiro. O silêncio que se seguiu durou o tempo de 3 respirações longas. Celina olhou para o chão, para as mãos, para o curral, como se procurasse uma saída que não existia. Depois olhou para Renato com aqueles olhos de 100 anos e disse as palavras que mudaram tudo. Meu nome não é Celina, é Marcela. E eu não matei meu marido, mas fui eu que cavei a cova. A história saiu em pedaços, como cerca que o vento derruba tábua por tábua. Marcela nasceu em Comercinho, cidade pequena no Vale do Jequitinhonha, filha de lavrador e lavadeira. Cresceu sem sapato, sem escola depois da 5ª série, sem nenhum horizonte além da linha das montanhas que cercava a cidade como muro de prisão. Aos 17 anos, conheceu Geraldo Braga numa festa de padroeiro. Ele tinha 42 anos. Era dono de fazenda em Araçuaí, viúvo, com 2 filhos homens já adultos. Geraldo era o tipo de homem que o interior produz como praga. Dono de terra, dono de gente, dono de tudo que o dinheiro e a força permitiam tomar. Casou com Marcela 6 meses depois. Pagou ao pai dela 2 bezerros e uma promessa de vida boa para a filha. O pai aceitou porque era pobre, e pobre não recusa a oferta de rico, mesmo quando a oferta cheira a armadilha. Marcela foi para uma fazenda de Geraldo como esposa, mas viveu como prisioneira. Geraldo batia. Não todo dia, não sem motivo aos olhos dele. Batia quando o jantar atrasava. Batia quando ela falava com outro homem. Batia quando o time perdia, quando a chuva não vinha, quando a colheita dava errado. Qualquer coisa era motivo, porque o motivo nunca foi ela. O motivo era o prazer doente que ele sentia em ver alguém menor que ele ter medo. A cicatriz na sobrancelha veio de uma garrafa quebrada numa noite de dezembro. Geraldo acertou o rosto dela com o fundo de uma garrafa de cachaça e depois obrigou ela a limpar o sangue do chão antes de dormir. Marcela limpou. De joelhos, com pano de chão, o sangue do próprio rosto pingando e se misturando com o sangue do piso numa mancha que nunca saiu completamente do rejunte. Ela tentou sair 3 vezes. Na primeira, Geraldo encontrou ela na rodoviária de Araçuaí e trouxe de volta pelo cabelo, literalmente. Na segunda, ela foi até a delegacia e o delegado, amigo de Geraldo, ligou para ele antes de ela terminar de falar. Na terceira, ela não tentou sair. Tentou morrer. Engoliu um punhado de comprimidos do armário do banheiro e acordou 2 dias depois no hospital de Araçuaí, com Geraldo sentado ao lado da cama segurando a mão dela para a enfermeira ver e dizendo que a esposa dele era frágil da cabeça. 14 anos. 14 anos naquele inferno silencioso, naquela fazenda que de fora parecia próspera e por dentro era câmara de tortura. 14 anos com medo de dormir, medo de acordar, medo de respirar alto demais. E então, numa noite de novembro, Geraldo voltou bêbado de uma festa na cidade. Tropeçou no degrau da varanda, caiu de costas, bateu a cabeça na quina do pilar de concreto. O som foi seco, curto, definitivo. Como galho que quebra. Como vida que acaba. Marcela ouviu a queda da cozinha. Correu para a varanda. Encontrou Geraldo no chão, os olhos abertos, o sangue saindo por trás da cabeça e escorrendo entre as frestas do piso. Ele não se movia. Ela ajoelhou, encostou o ouvido no peito dele. Nada. Encostou os dedos no pescoço. Nada. Geraldo Braga estava morto. E Marcela sentiu algo que a envergonha, até hoje, e que ela contou a Renato com a voz falhando e os olhos no chão. Alívio. Sentiu alívio.
O tipo de alívio que só quem viveu em cativeiro sente quando a porta abre, mesmo que a porta tenha aberto pelo pior motivo possível. Mas o alívio durou o tempo de uma respiração, porque Marcela olhou para Geraldo morto na varanda e soube, com a certeza de quem conhece o mundo em que vive, que ninguém ia acreditar nela. A esposa jovem, pobre, sem família, sem influência, casada com um homem rico e violento que aparece morto. Quem a cidade ia culpar? O morto de estimação ou a mulher da cicatriz? Ela sabia a resposta. Então cavou. Foi até os fundos da fazenda, pegou a enxada e cavou uma cova rasa debaixo de um pé de manga. Arrastou o corpo de Geraldo até lá, cobriu de terra, cobriu de folha, cobriu de silêncio. Voltou para a casa, limpou o sangue da varanda, pegou uma mochila, colocou dentro a pouca roupa que tinha e saiu pela estrada no escuro. Caminhou por 3 dias. Dormiu em beira de estrada, em posto de gasolina, no banco de uma igreja em Capelinha. Passou fome. Passou medo. Passou por cidades que não sabiam o nome dela e por gente que não olhava para ela porque mulher sozinha na estrada no interior de Minas é invisível quando não é suspeita. Quando chegou na porteira da fazenda Três Cruzes, 53 dias antes da enchente, Marcela não estava procurando emprego. Estava procurando um lugar para desaparecer. E encontrou, por acidente ou por destino, o único homem no Vale do Jequitinhonha solitário, o bastante para não fazer perguntas, e teimoso o bastante para entrar numa enchente para salvar alguém que nem sabia se merecia ser salva. Renato ouviu tudo encostado na porteira do curral. Não interrompeu, não julgou, não moveu um músculo do rosto. Quando Marcela terminou, o sol já tinha passado do meio, e as sombras dos morros se esticavam pelo pasto como dedos apontando para algum lugar que ninguém queria ir. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu um século. Depois disse uma coisa que Marcela não esperava. Meu pai batia na minha mãe. As palavras saíram tortas, arranhadas, como pregos enferrujados sendo arrancados de madeira velha. Renato nunca tinha dito aquilo para ninguém. Nunca tinha dito em voz alta, nem para si mesmo. Era a verdade que o avô enterrou, que a cidade ignorou, que ele próprio empurrou para o fundo da memória como quem empurra corpo debaixo de árvore e cobre de terra e folha. Heitor Maciel, o fazendeiro respeitado, o homem que expandiu a Três Cruzes, que comprou gado de linhagem e construiu casa de alvenaria, batia na esposa todas as noites em que bebia. Lúcia aguentou calada, como Marcela aguentou calada, porque mulher de fazendeiro no sertão não tem voz, tem função. Lúcia engravidou do segundo filho carregando o peso das pancadas no corpo e na alma. Morreu no parto. O bebê morreu junto. Heitor chorou no enterro e nunca mais falou no assunto, como se a culpa pudesse ser apagada pelo silêncio. Renato tinha 5 anos. Lembrava dos barulhos à noite, dos objetos quebrando, dos gemidos abafados que atravessavam a parede do quarto como fantasmas. Lembrava de ver a mãe de manhã com o rosto inchado e o sorriso forçado, dizendo que tinha tropeçado no escuro. Lembrava do cheiro de café que ela fazia todo amanhecer, misturado com o cheiro de medo que nunca saía da cozinha. E lembrava do dia em que ela não apareceu mais, do caixão fechado na sala, e do pai dizendo que Deus quis assim. Deus não quis, Renato disse, olhando para Marcela. Quem quis foi meu pai. Ele matou minha mãe em prestação, um soco por vez, uma noite por vez, até o corpo dela não aguentar mais. E eu cresci nessa casa sabendo disso e sem falar, porque no sertão, homem que bate em mulher é homem que manda. E filho que denuncia pai, é filho que nega o sangue. Renato olhou para a cicatriz de Marcela. Passou o dedo na própria mão, na cicatriz que tinha no indicador direito, uma linha fina quase invisível. A marca de quando tentou segurar a mão do pai numa noite em que Heitor avançou na mãe e Renato, com 7 anos, se meteu no meio. O pai empurrou o menino contra a quina da mesa. O corte foi fundo, sangrou a noite inteira, e Heitor disse que ele tinha cortado no arame da cerca. 2 cicatrizes, 2 filhos de pais violentos, 2 sobreviventes que se encontraram numa fazenda no fundo do Vale do Jequitinhonha, por acaso, ou por algum plano que nenhum dos 2 entendia, mas que o rio, quando encheu e forçou Renato a entrar na água para salvar Marcela, pareceu executar com a precisão de coisa que já estava escrita. Eu não sou meu pai, Renato disse. A voz dele era firme, mas as mãos tremiam. E se você diz que ele caiu, eu acredito, porque eu conheço esse tipo de homem, conheço de perto, cresci dentro da casa de um, e sei que quando eles caem, a queda é merecida. Marcela começou a chorar. Não o choro contido que Renato viu na beira do córrego, o choro aberto, fundo, com som de animal preso que finalmente encontra espaço para gritar.
Chorou de pé no meio do curral, com os bezerros olhando e as aves de rapina circulando lá em cima, e o rio passando lá embaixo, manso e indiferente, como se nada tivesse acontecido. Nos dias que se seguiram, Renato fez algo que nunca tinha feito. Pesquisou. Ligou para um primo distante que era advogado em Teófilo Otoni e contou a situação sem dar nomes. O primo ouviu, fez silêncio e depois explicou. Se o homem morreu de queda acidental, a perícia vai mostrar. As marcas de queda não mentem. A mulher errou em esconder o corpo. Isso é crime, ocultação de cadáver, mas não é homicídio. Se ela se apresentar com um advogado e contar a verdade, incluindo os anos de violência, a situação muda. Existe a legítima defesa. Existe a excludente de culpabilidade. E existe, desde a Lei Maria da Penha, um olhar diferente do judiciário para mulheres em situação de violência doméstica. Renato desligou o telefone e ficou parado na varanda, olhando a mesma paisagem que o avô desbravou, que o pai dominou, que ele herdou. As 3 cruzes no morro ainda estavam lá, inclinadas pelo vento e pelo tempo, mas de pé. 3 cruzes para 3 filhos mortos. E Renato pensou que talvez aquela fazenda sempre tivesse sido um lugar de perda e de resistência, de morte e de teimosia, e que talvez ele tivesse herdado não só a terra e o gado, mas a obrigação de quebrar o ciclo que o avô começou a viver e que o pai continuou morrendo. Quando contou a Marcela o que o primo disse, ela ficou parada por um longo tempo. O rosto dela era um campo de batalha entre o medo e a esperança, entre a vontade de acreditar e o hábito de esperar o pior. Depois olhou para Renato com uma expressão que ele nunca tinha visto no rosto de ninguém. Era a gratidão, mas não a gratidão pequena de quem recebe um favor. Era a gratidão enorme, devastadora, de quem é visto pela primeira vez na vida como ser humano. Eu cavei a cova dele, Renato. Eu escondi um corpo. Eles não vão perdoar isso. Renato sentou ao lado dela no degrau da varanda. O mesmo degrau onde Geraldo caiu e morreu, embora Renato não soubesse disso. E o mesmo degrau onde Heitor sentava para beber depois de bater em Lúcia, embora Marcela não soubesse disso. 2 degraus de 2 varandas de 2 fazendas no mesmo vale, e o mesmo medo descendo os mesmos degraus de geração em geração. Talvez não perdoem, Renato disse. Mas pelo menos vão ouvir, e você não vai estar sozinha quando eles ouvirem. Naquela semana, Renato fez 2 viagens a Araçuaí. Na primeira, levou Marcela ao escritório do advogado que o primo indicou. O homem ouviu durante 2 horas. Fez perguntas que doeram, que reviraram feridas que Marcela pensava ter fechado. Quando terminou, disse que o caso era difícil, mas não impossível. A ocultação de cadáver seria o principal obstáculo, mas o histórico de violência doméstica e a circunstância da morte criavam uma narrativa de defesa que um júri poderia compreender. Na segunda viagem, Renato foi sozinho. Foi à delegacia. Pediu para falar com o investigador Fábio Duarte. O homem de camisa branca apareceu com a mesma postura de quem já sabe tudo. Renato sentou na cadeira da delegacia, apertou as mãos no colo e fez a coisa mais difícil que já fez desde que enterrou o pai. Eu menti para o senhor. A mulher que o senhor procura está na minha fazenda. Ela não matou ninguém. Mas ela tem uma coisa para contar e precisa de alguém que escute antes de julgar. O investigador olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e respeito. Porque no interior de Minas, onde fazendeiro é lei e peão é sombra, um homem que volta para corrigir a própria mentira é coisa rara como chuva em agosto. A perícia no corpo de Geraldo Braga levou 45 dias. O laudo confirmou o que Marcela disse. Trauma craniano por queda, compatível com impacto em superfície contundente à altura do solo. Nível de álcool no sangue, indicando embriaguez severa. Nenhuma marca de agressão, nenhum sinal de luta, nenhum vestígio que sugerisse qualquer coisa além do que foi. Um homem bêbado que tropeçou no próprio degrau e pagou com a vida. Marcela respondeu por ocultação de cadáver. O advogado argumentou estado de desespero, histórico documentado de violência, ausência de apoio institucional. O juiz considerou. O processo correu em liberdade provisória, e enquanto a justiça fazia seu trabalho lento e imperfeito, Marcela ficou na fazenda 3 Cruzes, trabalhando, reconstruindo, existindo. A enchente levou 18 cabeças de gado, mas as que sobraram pariram na primavera seguinte. Renato e Marcela reconstruíram a cerca juntos, metro por metro, mourão por mourão. Ela ensinava a ele as técnicas de manejo de gado que aprendeu na fazenda de Geraldo, as únicas coisas que sobreviveram daqueles 14 anos e que agora serviam não para aprisionar, mas para reconstruir. Ele ensinava a ela a história da terra,
dos Maciel, das 3 cruzes no morro, dos filhos que o sertão levou. Uma tarde, Marcela subiu ao morro das 3 cruzes. Ficou de pé diante delas. As 3 estacas de madeira gasta fincadas na terra vermelha, inclinadas pelo tempo, sobrevivendo. Renato subiu atrás dela, sem pressa, ficou ao lado. 3 cruzes, ela disse. 3 cruzes, ele repetiu. E então Marcela disse algo que fez Renato sentir o chão se mover embaixo dos pés. Não de enchente dessa vez, mas de verdade. Eu estava grávida quando o Geraldo morreu. Perdi o bebê na estrada, entre Capelinha e Carbonita. Sozinha, na beira de uma rodovia, de madrugada. Sangrei no escuro por 2 horas, até uma caminhoneira parar e me levar para o hospital. Era menina. Ia chamar Lúcia. Renato sentiu o mundo parar. Lúcia. O nome da mãe dele. O nome que nunca mais foi dito naquela fazenda desde que Heitor proibiu. O nome que Renato carregava na memória como relíquia escondida. E ali estava uma mulher que ele conhecia havia pouco mais de 2 meses, mas que parecia conhecer a toda a vida, escolhendo para a filha que perdeu o nome da mãe que ele perdeu. Sem saber, sem combinar. Como se os caminhos que pareciam separados estivessem, na verdade, correndo paralelos o tempo inteiro, esperando o momento de se cruzar. Marcela olhou para ele. Por que você entrou naquela água por mim? Renato olhou para o vale, para o rio que brilhava lá embaixo, para o sítio da fazenda que parecia pequena vista de cima, frágil, cercada de montanhas que podiam esmagar ou proteger, dependendo do dia. Porque eu passei a vida inteira ouvindo minha mãe gritar atrás de uma parede e não fazendo nada. E naquela noite, quando ouvi você precisando de ajuda, eu pensei que se eu ficasse parado mais uma vez, não tinha motivo para continuar existindo. O vento da serra bateu nos dois. Frio, limpo, o tipo de vento que carrega cheiro de capim molhado e horizontes. As 3 cruzes rangeram no alto do morro, aquele som de madeira velha que resiste. Lá embaixo, o rio corria manso, como se pedisse desculpas pela fúria de janeiro. Renato e Marcela desceram o morro juntos, lado a lado, sem pressa. Não eram casal, não eram patrão e empregada. Eram 2 pessoas que o destino trincou e que a enchente, ao invés de destruir, empurrou uma para perto da outra com a força de quem sabe que sozinhas não sobreviveriam à próxima cheia. A sentença de Marcela saiu 8 meses depois. O juiz aplicou pena restritiva de direitos, serviço comunitário e acompanhamento psicológico. Não houve prisão. O promotor não recorreu. E na saída do fórum, enquanto Marcela respirava o ar da rua como se respirasse pela primeira vez, ela viu na calçada oposta os 2 filhos de Geraldo. Homens adultos, carrancudos, com o mesmo maxilar quadrado do pai. O mais velho olhou para ela com um ódio que atravessou a rua como faca. O mais novo desviou os olhos. Desviou porque sabia. Sempre soube. Ouviu a mãe apanhar antes de Marcela. Ouviu os mesmos barulhos que Renato ouvia atrás da parede. E fez a mesma coisa que Renato fez na infância. Nada. Marcela não olhou para eles com raiva. Olhou com pena. Porque sabia que aqueles 2 homens carregavam nas mãos a mesma herança que o pai deixou. E que a única escolha verdadeira da vida de cada um seria decidir se iam repetir ou parar. A mesma escolha que Renato fez quando entrou na água. A mesma escolha que ela fez quando cavou a cova e depois escolheu a verdade em vez da fuga. Na saída da cidade, Renato parou a caminhonete num posto de gasolina. Marcela ficou no banco, olhando pela janela. Ele voltou com 2 garrafas de água e um silêncio que ela já conhecia. O silêncio dele, que não era vazio, era cheio de coisas que ele ainda estava aprendendo a transformar em palavras. Obrigada, ela disse. De novo. Mas dessa vez a palavra não carregava só gratidão. Carregava futuro. A fazenda 3 Cruzes nunca ficou rica. Continuou sendo o que sempre foi. 230 hectares de trabalho e teimosia no alto do vale. Mas mudou. Mudou porque as cercas agora tinham 2 mãos para consertar. Mudou porque a casa tinha café de manhã e conversa à noite. Mudou porque o silêncio que antes era de solidão, agora era de 2 pessoas que não precisavam de barulho para saber que estavam juntas. Marcela plantou um pé de manga nos fundos do curral novo. Não disse por quê, mas Renato entendeu. Era o mesmo tipo de árvore debaixo da qual ela enterrou Geraldo. E plantar uma nova era um jeito de refazer a memória, de dizer que debaixo daquela árvore não tinha corpo, tinha raiz, tinha recomeço. E um dia, quando Marcela desceu ao pasto e viu o rio subindo mais que o normal, o coração acelerou. O corpo lembrava. O corpo sempre lembra. Mas dessa vez, antes que o medo tomasse conta,
ela ouviu a voz de Renato atrás dela. Calma, firme, sem pressa. Se a água subir, a gente sobe junto. 6 palavras. Só 6. Mas carregavam tudo o que importa quando o mundo ameaça desmoronar. A promessa de que ninguém vai embora. A certeza de que existe alguém do outro lado da parede que, dessa vez, não vai ficar parado ouvindo. As 3 cruzes no morro continuam de pé, inclinadas, gastas, sobrevivendo. E agora, ao lado delas, tem uma quarta. Pequena, de madeira nova, sem nome. Só uma data e uma palavra que Marcela gravou com ponta de faca numa tarde de domingo. Lúcia. Porque no sertão do Jequitinhonha, onde a água leva e o sol castiga, onde fazendeiro bate e mulher cala, onde a justiça demora e a enchente não espera, a única coisa que se planta com certeza de que vai durar é um nome. Um nome que o vento não leva, que a água não arrasta, que o tempo não apaga. Um nome que é menos uma lápide e mais uma promessa. A promessa de que o que veio antes, a violência, o silêncio, o medo, a cova rasa e a água escura, não vai se repetir. Não naquela fazenda. Não debaixo daquelas cruzes. Não enquanto existir alguém disposto a entrar na enchente para salvar quem o mundo decidiu que não merecia ser salva. E se você ainda duvida que existe coragem maior do que enfrentar a água, pense nisto. A maior coragem de Renato não foi entrar na enchente. Foi ficar parado no curral ouvindo a verdade de Marcela sem sair correndo. E a maior coragem de Marcela não foi sobreviver a Geraldo. Foi contar a verdade para alguém que podia ter virado as costas e escolheu virar a cadeira. Porque no final, a enchente passa. A água baixa. O rio volta ao normal. Mas a verdade que sobe quando a água desce, essa fica. E é ela que decide se a gente reconstrói a cerca ou abandona a terra. Se a gente planta de novo ou entrega para o mato. Se a gente fica de pé ou deita no barro e espera o próximo rio levar o que sobrou. Renato e Marcela ficaram de pé. Não porque eram fortes, porque eram teimosos. Teimosos como as 3 cruzes no morro. Teimosos como a madeira que o sertão não consegue apodrecer. Teimosos como gente que já perdeu tudo e descobriu que ainda tem uma coisa para perder. E que essa coisa, o direito de existir sem medo, vale qualquer enchente.